Hoje eu vou tentar fazer... Isso é pra ser tipo um react, mas mais ou menos, tá? Porque tem esse canal que eu sigo, que talvez vocês até conheçam ele, que é o Distro Hopper, que ele faz conteúdo sobre distros Linux, né? Pelo menos fazia isso. E o canal dele tem estado meio parado, né? Tem tido umas mudanças e tal. E daí ele fez esse vídeo que eu achei bastante interessante, que o título é isso: não ignore as criptos, precisamos de comunistas com dinheiro. E eu não vou conseguir fazer o react disso, porque ele é um vídeo de 47 minutos, então nós ficaríamos aqui 3 horas pra falar. Mas eu acho que tem várias coisas interessantes no vídeo. E eu queria ter uma discussão com ele sobre isso, porque eu sou talvez um dos grandes proponentes aqui de ter um canal de tecnologia e dizer assim, eu não gosto das criptomoedas como elas existem hoje, e eu não acho que elas são uma grande solução para os nossos problemas, tá? Porém, ele fala algumas coisas aqui que eu concordo e que eu acho que são muito válidas e eu gostaria de trazer para a gente discutir mesmo. Então eu vou colocar aqui. E se vocês se interessam por questões de Linux, vocês podem visitar o canal dele. E se vocês se interessam por questões de criptomoeda, vocês provavelmente vão poder visitar o canal dele a partir de agora, tá? Vocês vão ver, peraí. Agora, pessoal da esquerda, vem cá. Eu já percebi que a esquerda, em boa parte, ela tem alguns medos irracionais, ou birras, tá? E muito da minha teimosia com relação a cripto era um pouco de birra, porque eu tenho uma mania de associar pessoas com coisas. Então, por exemplo, se um filho da puta tem um Citroën, eu não quero comprar um Citroën. Se eu conheço um cara que é um desgraçado e ele tem um Ford, eu quero ficar longe dessa marca. Eu não sei por que eu faço esse tipo de associação. E por muito tempo eu sempre tive essa coisa do tipo, cara, olha esse escroto investindo em cripto. Eu não quero ser nada parecido com esse cara. Quero o contrário. O fato é que a gente vive numa sociedade onde essas coisas são importantes. Então, por mais que a gente tenha asco de bolsa de valores, porque determinados seres operam e ganham dinheiro com bolsa de valores, esse não deveria ser uma mentalidade que o povo ligado à esquerda deveria ter. Tá, assim, ó, eu quero responder ao iniciozinho disso, porque tem uma coisa importante. O que ele falou até agora, principalmente quando tá falando de ações, investimento, sei lá, táticas militares, armas, todas essas coisas, eu acho que é 100% correto, tá? Vocês têm que estudar tudo, e tudo que vai ser importante, né, pra te ajudar na tua vida, pra ajudar na tua militância, pra gente construir um mundo melhor, mesmo que sejam coisas que, enfim, estão associadas com pessoas que tu não gosta, tu tem que ir atrás disso. Tem uma diferença específica da criptomoeda e eu sinto que eu tento fazer essa diferenciação sempre para vocês, mas as pessoas não entendem muito e, enfim, eu sou um influenciador, então também é um pouco minha culpa. A diferença é que as criptomoedas, pela maneira que elas configuram o seu valor, as suas comunidades, o lucro que as pessoas tiram em cima disso, ela está muito atrelada às pessoas acharem que aquilo ali é muito melhor do que é, de verdade. As pessoas entenderem elas como sendo uma coisa que realmente é muito revolucionário, vai dar muito dinheiro, vai resolver todos os problemas da sociedade. Tem isso um pouco em ações, né? Porque tem aquele negócio de que, tipo, as pessoas estão comprando ações de um negócio porque elas imaginam que vai dar, que a empresa vai valorizar mais no futuro. Elas imaginam que existe um valor que ainda não foi realizado e tal. Isso pode criar bolhas que depois elas vão estourar, mas elas pode continuar crescendo também nas ações. Mas é que as cripto é especialmente muito isso e pouco da outra coisa, e pouco da realidade. É muito vapor, que nem o pessoal fala, sabe? Ou muito como algumas pessoas falam, é muito bullshit. Então, assim, eu gostaria de defender a minha posição de ser muito contra cripto, porque o negócio todo não é assim que eu tô dizendo, comunistas, não ganhem dinheiro com esse negócio, não invistam seu dinheiro em cripto e não fiquem ricos. Não é essa a minha ideia. Mas é uma coisa de, tipo assim, às vezes o fato de tu estudar pra caralho essa tecnologia, tu se meter em todas as comunidades, tu desenvolver tuas próprias moedas, tu gastar teu dinheiro, tu construir essas comunidades, é um esforço que tu tá fazendo pra valorizar isso daí, que é uma coisa que não tem nenhum lastro assim na vida real, não tem nenhum lastro de coisas reais que estão gerando valor de verdade. E pode ser que tu nem se beneficie disso. Inclusive o vídeo dele é bom, veja o vídeo inteiro, porque ele fala bastante disso. Ele fala de pessoas que entraram em cripto e perderam dinheiro, sabe, que ele conhece, esse tipo de coisa. Então eu só
eu gosto de ser muito cético com relação às criptos, porque todo o campo de cripto, ele tá nessa de te vender uma coisa melhor que a realidade, porque é isso que vai fazer subir o preço das moedas, tá? Então só isso que eu queria dizer para esse início do vídeo, mas eu acho que é legal o que ele tá desenvolvendo de raciocínio aqui. Já tive muitos problemas, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu gosto muito de ciências, tá? Eu gosto muito de, eu não me formei, não segui carreira acadêmica, mas era uma coisa que eu adoraria fazer, se eu tivesse condições de fazer. Se eu tivesse capacidade e dinheiro para fazer também, porque não adianta eu ficar 12 anos estudando, sendo sustentado pelos meus pais, isso nunca aconteceu. Não tem como acontecer. E eu sou orgulhoso demais para ficar vivendo de bolsa e dormindo em alojamento de estudante, passando raiva. Esse tipo de coisa eu não consigo. Então me falta esses valores, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, uma vez eu falei isso num teste psicológico que eu fiz, né? Se eu ficasse milionário. Mas acho até que ia dizer, eu tava falando, eu ia ligar minha lâmpada aqui. Ele não tá errado isso que ele tá falando, assim, porque, tipo, eu já falo sempre pra vocês, a chance que eu tive de não precisar trabalhar durante os 4 anos que eu fiz faculdade, ali, 4 anos e meio, mais ou menos, e é uma coisa que me permitiu estudar e ter, sabe, um desenvolvimento intelectual muito bom ali numa época que eu tinha tempo, né? Tava na minha início da vida adulta ali. E isso foi uma coisa que fez diferença. Se eu precisasse fazer isso agora, provavelmente eu não ia ter todo esse tempo. E eu acho que é o que ele está dizendo ali. E existe um desafio muito grande que eu acho que é isso, de democratizar também o ensino para essas pessoas que não têm tempo para fazer esse tipo de coisa, mas que poderiam contribuir muito que nem ele, né? Então, uma coisa que não é nem relacionada ao assunto do vídeo, mas enfim, esse vídeo tá meio que para todos os lugares, assim. Se você ganhar na Mega Sena amanhã, o que você vai fazer? Eu vou montar um instituto, sabe? Eu vou montar um instituto, cara. Eu vou juntar uma galera que tem doutorado, vamos montar um instituto, vamos resolver esse mundo, sabe? E investir essa grana toda no instituto para promover tecnologias, para promover, enfim. Eu sou um cara, eu cresci com Star Trek, tá ligado? O meu negócio é frota estelar, enfim. Esse sou eu. Mas, voltando à questão, é que o pessoal de esquerda, por exemplo, tem, por causa do racismo científico, que realmente é uma coisa que existiu, né, muito forte, eu apanhei muito no movimento negro, por exemplo, por falar que eu era um cara que me baseava nas ciências para tomar as decisões, na lógica. Porque eles eles têm um sentimento anti-ciência, porque em algum momento o racismo científico lá atrás determinou que os negros eram inferiores por causa de características fisiológicas que não fazem o menor sentido, e hoje em dia tá tudo comprovado que é uma bullshit, tá? É uma baita. Esse daqui eu acho que também é uma crítica importante, que eu sinto que as pessoas não levam isso muito a sério, porque tem um sentimento anti-ciência que ele às vezes ele é justificado. Isso que ele falou é bastante importante. Então, se vocês procurarem, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um fenômeno muito estranho, que é que pessoas negras lá, elas têm uma taxa de vacinação abaixo de outros grupos minoritários. E o pessoal acredita que isso tem a ver com o fato de que literalmente foram feitos, né, experimentos nas pessoas negras de medicamentos, de vacinas, que são coisas que foram feitas sem a permissão e sem o consentimento dessas pessoas, sabe? Então isso é uma coisa que pega muito forte ainda, e acho que é pesado tu dizer uma coisa tipo assim, o movimento negro é anti-ciência, mas o caso que ele tá descrevendo aqui é real, assim, que às vezes tem muito esse sentimento de que a ciência pega e fala de um lugar de cima, e tá tentando doutrinar as pessoas e dizer isso aqui são os fatos e tal, só que às vezes a ciência ela tá literalmente errada, e isso é uma crítica que a gente faz no canal aqui bastante. A ciência não tá fora da sociedade, a construção da ciência não tá fora da sociedade capitalista que a gente tem, dos interesses econômicos. Então, muitas vezes, tu teve a ciência, que nem ele vai dizer, apoiando o racismo, né, desenvolvendo a doutrina do racismo científico, porque isso ia ajudar a desenvolver os interesses econômicos da elite daquela época, sabe? Então, acho que é importante essa crítica que ele tá fazendo. Eu disse, esse vídeo é bom, né, mas ele meio que tem muitas coisas. Eu quero chegar no outro ponto aqui. A besteira que o pessoal fez, e que o Império Brasileiro, inclusive, apoiava alguma dessas ideias, então você precisa saber. Porque o pessoal... Seus monarquistas de merda. Se tem algum monarquista aqui no chat, você é um merda, seu monarquista. O pessoal ficava tentando inventar motivos científicos para manter os negros escravizados. Então eles precisavam ter alguma linha científica para separar o ser humano do não humano. A ideia era declarar o negro como não humano. Esse era o plano. Esse era o objetivo. Porque o que estava na Bíblia já não era o suficiente para manter essa divisão. Não tinha substância na Bíblia
Pô, olha aqui, ó, negro não é ser humano. Mas tem um pastor ou outro aí que continua com essa loucura, não tem substância. Então o pessoal apelou para a ciência. Vamos usar a ciência, vamos fazer uma mega análise. Aí os caras viajaram o mundo procurando pessoas de diferentes etnias para tentar achar qual era a linha que eles podiam passar. Onde era moralmente você explorar um ser humano, onde não era. Então por esses motivos, esse pessoal prefere acreditar no orixá do que acreditar no Bhaskara. E é muito difícil, cara, você combater e debater esse tipo de coisa. Porque... Só para não simplificar muito a discussão, existe uma questão toda, é o que eu tentei explicar para vocês, é uma questão cultural, da ciência inclusive sendo contraposta como um elemento civilizatório, tô fazendo aspas aqui, que os europeus disseram, isso aqui a gente tá trazendo a civilização, deixem suas práticas culturais, étnicas de lado, para adotar isso aqui que é o correto, que é o pensamento científico, mas que nem eu disse para vocês, isso pode ser uma maneira de tu colonizar a sociedade, de tu dizer assim, esse conhecimento que vocês têm, ele é ruim, e esse conhecimento que nós, o povo civilizado, tá trazendo é bom, tá? E é por isso que a gente não pode separar o papel da ciência do papel da sociedade. A ciência teve esse papel, que foi um papel colonizador também. Tá, então eu entendo também um pouco da crítica que ele tá fazendo, mas a gente tem que tomar cuidado nisso. Não era nem esse o ponto que eu queria falar sobre isso. Porque, no final das contas, você não tem negro na ciência mesmo, entende? Então... Quem disse pra mim que isso não continua, né? Eu, por exemplo, tenho uma série de alergias. Muito porque o mercado não cria produtos pra minha fisiologia, entendeu? Até 20, 30 anos atrás, não tinha creme de cabelo pra mulher, cabelo crespo, assim, umas coisas que não tinha. Era tudo solução caseira. A indústria não ligava, né, esse tipo de coisa. Então, é muito difícil. É interessante o comentário que o Alexandre botou. Orixá não é o contrário de Bhaskara, eu sou biomédico e acredito nos dois. Exato, essas são coisas diferentes, entendeu? Eu acho que a junção das duas, ela tem a ver com que nem a religião, nem a ciência estão separadas da sociedade, e essas coisas elas entram em conflito exatamente quando tem um conflito social que na realidade é a luta de classes, o conflito econômico que aconteceu durante a história do nosso povo, né? Mas é importante falar isso. E é muito difícil você explicar para um cara que a esquerda é branco, por exemplo, apesar que tem muita gente que tem grana, tá? Isso é uma coisa também que eu demorei muito para abrir meus olhos em relação a isso. Mas tem muita gente que é de esquerda e é branca, mas ela é de esquerda e branca e é rica. Então, tipo, ela pode se apegar a algumas ideologias, alguns idealismos e algumas virtudes que eu não posso, ou um branco pobre da periferia com mentalidade de esquerda também não pode, né? Essa crítica seria uma pessoa que nem eu, tá? Eu não sei se me chamaria de rico, mas eu tenho uma vida confortável trabalhando como desenvolvedor de software, né? Então é importante quando uma pessoa fala isso também, tá? Aceitei a crítica, beleza? Isso me lembra muito uma discussão que me fez sair do movimento da bicicletada, que foi uma discussão sobre sobrevivência versus virtude, onde eu falava, cara, eu venho do extremo da zona leste de São Paulo pro centro sem nenhuma ciclovia. Eu vou andar na calçada, porque eu não quero ser atropelado por um ônibus. A discussão esticou até que chegou num ponto onde o pessoal falava, cara, se você morrer, você vai ser um mártir pro movimento. Isso vai ser ótimo pro movimento. Só que eu não vou estar vivo, né? Então, quando a discussão chegou nesse ponto, eu percebi que esse movimento não era um movimento para mim. Ele era um movimento para as pessoas que querem andar de bicicleta na Vila Madalena, e que elas estão com a vida ganha delas. E que provavelmente hoje, a essa altura do campeonato, tá todo mundo andando de carro de Uber, entende? Isso aí foi o contato dele com os movimentos estudantis nas faculdades, né? Com os movimentos trotskistas nas faculdades. É esse tipo de coisa que vocês escutam. Eu usava bicicleta porque era meu único meio de transporte. Mas essa não é a realidade deles, né? Eles têm metrô na porta, eu não tinha metrô na porta, entende? Então, assim, a gente tem uma série de problemas. A gente tem um problema do pessoal que quer se afastar das ciências porque existe um movimento racista científico. Pessoas que são da esquerda, mas elas estão tão alienadas ao mundo real que elas propõem para o trabalhador que, putz, talvez se ele morrer ele vire um mártir e ajuda o movimento, talvez seja uma boa ideia. Não exatamente com essas palavras de forma direta, mas dando rodeios e dando a entender. E até hoje... Então eu ia dizer assim, ó, pessoal, se tem pessoas que fazem a militância delas desse jeito, vocês têm que entender que a pessoa falou essa coisa pra ele e é um negócio que ele guardou pra vida inteira e ele não confia em movimentos de esquerda basicamente por causa disso, sabe? Não é só por causa disso, mas é uma coisa que pesou muito. Então, ó, pessoal, vamos se ligar. A Thaís disse um negócio foda aqui também, deixa eu mostrar. Também tem a ciência apagando as descobertas de pessoas não brancas, por exemplo, que nem foi o Bhaskara que criou a equação, nem sabia, tá ligado? E outra coisa que eu gostaria de dizer também, essa questão que ele tá falando das pessoas se afastarem da ciência por causa dessa dificuldade da ciência, digamos, né, ver
eu acho que dialogar com os problemas dessas pessoas é a mesma crítica que o pessoal faz, às vezes, ao movimento do comunismo mais acadêmico ou até o web comunismo, né? Fiz a crítica pra mim aqui. As pessoas dizem, vocês não dialogam com as pessoas. E isso, em vários momentos, é verdade, tá ligado? O movimento específico que eu tô fazendo aqui, por que eu tô querendo discutir criptomoedas, é pra gente falar com o pessoal da área de tecnologia, que é um nicho bem específico, onde eu acho que eu consigo falar mais ou menos a linguagem de vocês que são do campo aqui, né? Que são adjacentes, que conseguem entender. Mas uma das soluções para isso, que é uma coisa que, enfim, a Soberana tem tentado fazer, é que a gente tem que expandir mais as vozes diferentes e pessoas diferentes que conseguem falar com diferentes grupos. Não sei se vocês têm acompanhado, tem o Caim, que tem feito uns vídeos só basicamente sobre a questão racial, do racismo, violência policial no Instagram, que inclusive ele fala que é uma questão muito difícil e dolorida a fazer, mas ele tem feito uns vídeos muito foda abordando esse tema, e ele traz para discussão com um viés de classes, uma discussão sobre o comunismo, essas pessoas que não confiavam, por exemplo, nos comunistas para fazer essa discussão, sabe? Não quer dizer que pessoas brancas não podem fazer essa discussão. Na realidade, a gente tem que aprender muito e começar a fazer essa discussão também. Mas a gente tem que abrir a porta para essas pessoas terem a sua voz e conseguir expandir os debates, sabe? Eu acho que nesse sentido aqui, se o menino de Hopper vê isso com relação à ciência, talvez isso possa acender umas ideias também do que uma pessoa que é pró-ciência, que nem ele está dizendo, teria que fazer para se aproximar mais desses movimentos que não confiam na ciência. Hoje não conseguiram me explicar de forma diferente essa história. O que essa pessoa quis dizer? Não faz sentido. Nada que não seja exatamente isso que ela falou. Não cabe muita interpretação no que foi dito ali. E você tem outras pessoas de esquerda que tem uma ojeriza a dinheiro, a educação financeira, tá? E educação financeira é uma coisa que destruiu minha família. Falta de educação financeira destruiu minha família. Meu pai é um cara que, até hoje, apesar de tudo que ele passou, ele ainda vai falar que ele é amigo do gerente do banco, tá ligado? Ele ainda vai fazer movimentações financeiras que não fazem o menor sentido, onde ele paga uma taxa, e que ele acha que é uma taxa irrelevante, mas ele faz isso 100 vezes por mês, entende? Então ele não consegue simplesmente entender o conceito de juros compostos. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender o que é uma dívida, o que é juros. Isso destruiu a vida financeira dele. Qual que é o problema? O problema é que a educação financeira, ela sempre vem associada a uma série de outras coisas, entende? Então, olha, só vou pausar ele aqui, porque se eu tivesse pausado antes, eu ia falar exatamente a mesma coisa que ele falou, mas quando eu tava vendo o vídeo, ele fez a crítica boa. Eu acho que assim, ó, da mesma maneira que eu fiz uma crítica às criptomoedas, eu disse, pô, a tecnologia é legal, dá pra investir, dá pra ganhar dinheiro, porém, a criptomoeda vem com uma série de outras coisas, né? A educação financeira, ela acaba sendo esse cavalo de Troia bizarro, que não é pra, por exemplo, a pessoa aprender que nem isso, sempre renegociar suas dívidas, ter a melhor taxa no banco, não fazer coisas, sabe, guardar o dinheiro da melhor maneira possível para conseguir os melhores juros para tal coisa. A educação financeira, ela vem com uma coisa do tipo, o Estado é ruim, gasta demais, e daí tem muito imposto, e daí por causa disso o empresário não consegue te pagar um salário melhor. Isso às vezes se passa por educação financeira. Que nem eu falo para vocês, se vocês mexem em qualquer coisa de investimento, ou vem notícia de investimento, ou até, por exemplo, sabe que tem aqueles sites, tipo site de criptomoeda, faz muito isso, site de investimento em ações e tal, eles te mandam uns boletins, às vezes, tipo, tá mais ou menos assim o cenário do Brasil. Todos esses boletins são aqueles boletins de tipo, o Lula é o demônio e ele está cobrando muitos impostos, Taxad está nos taxando e por isso os investimentos estão indo de mal a pior e tal, você tem que comprar o nosso negócio aqui para investir numa coisa melhor. Toda a educação financeira é basicamente não preste atenção na luta de classes. Isso é que acaba sendo toda a educação financeira, porque a educação financeira não é um treco do tipo, olha, o teu chefe desse conglomerado multinacional, né, na realidade é o teu gerente também recebe um salário e tal, mas se você pensar que o produto que você está fazendo, né, o lápis que você está fazendo, eles são vendidos por R$2 cada e o material custa tanto e não sei o que, isso quer dizer que o teu trabalho custa tanto, isso quer dizer que você está tirando X por cada lápis e no final do mês o dono da empresa ganhou esse montante, tu ganhou esse montante bem pequenininho e na realidade meio que parece que você está sendo explorado. Isso não é educação financeira. Educação financeira é pegue tudo que sobrar do teu salário e coloque no curso do meu coach favorito, que ele vai te dizer quais são as melhores ações para tu comprar ou quais são os melhores criptoativos, tá? E ele fez essa crítica, tá? Então por isso que eu só interrompi ele depois, ele vai desenvolver melhor um pouco isso. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tinha como meta de governo dele colocar, uma promessa de campanha dele, colocar a educação financeira dentro da escola. Isso não é ruim.
De forma alguma. A questão é como ele ia fazer isso. Por quê? E o Humberto, que é professor, ele tem alguns vídeos que ele já falou disso, tá? Até eu acho que a gente não pode comprar a maneira, né, o framing que eu digo que a direita bota da educação financeira, que é tipo, que não se ensina a educação financeira na escola hoje. Porra, ensinar matemática e trazer isso para a realidade das pessoas, do tipo, você gasta em casa, quando você gasta não sei o que, seu pai tem tanto no banco, imagina onde seu pai trabalha, né? Eu tô falando pai porque é a criança, né? Quanto será que ele recebe de salário? Como é que é isso? Se tu falar essas coisas, isso é educação financeira. Mas a direita fala como se fosse assim, olha, é porque não tem educação financeira e é por isso que o Brasil é um país de pobres que não conseguem se desenvolver. Quando na realidade ele, até que ele tenha falado isso, o meu pai tem vários problemas e tal, a gente sabe que não é por causa disso que o Brasil é uma população que tem todos esses problemas, né? A gente sabe que é por causa do nosso lugar inserido na economia global, de ser um fazendão do mundo que não desenvolve tecnologia, que não desenvolve indústria e que tem uma mão de trabalho super explorada. A minha desconfiança, por exemplo, não é que ele ia fazer isso de tal forma que as crianças fossem ajudadas. Eu não estou questionando o caráter do cara. Mas eu tô, do Pablo Marçal? Antes, o que seria feito era colocar à disposição das crianças um portfólio de cursos de educação financeira desses influenciadores que a gente sabe quem são, que não necessariamente tem uma qualificação, não necessariamente está adaptado à realidade daquela pessoa, que na verdade é só uma forma deles ganhar, uma forma de um grupo específico ganhar dinheiro em cima. Não estou dizendo que o Pablo Marçal fosse ganhar dinheiro com isso, estou dizendo que... Eu desconfio fortemente. Mas então, olha só, eu queria reagir até esse trechinho, porque isso aqui é a mesma crítica que eu tenho das criptos. Quando as pessoas dizem invistam em criptos, aprendam criptos, existe um grande asterisco ali, que é tipo assim, na realidade as pessoas estão meio que dizendo, invista nesse mercado aqui, onde eu vou ganhar muito dinheiro, onde eu vou vender os cursos, onde eu já tenho vários criptoativos aqui e eu vou te ensinar como investir nisso, sabe? Então, educação sobre cripto, vamos entrar nas criptos, ele tem um pouco a ver com isso. Porém, eu vou ir para 38 e 20 aqui, onde ele vai falar uma outra coisa até mais ou menos o finalzinho do vídeo que eu acho que é interessante, tá? Olha só. Qual que é a diferença do pessoal de esquerda que é ativista do pessoal de direita que é ativista? O pessoal de direita que é ativista de dinheiro. O pessoal de esquerda usa os meios que são construídos pelo pessoal de direita para poder se comunicar. Então, se o pessoal de esquerda precisa do Twitter para poder divulgar suas ideias, deu ruim, não é mesmo? Então, a partir do momento que você tem uma visão de mundo, mas que você não tem capacidade financeira de construir e de realizar essa visão de mundo, você vai viver no mundo dos outros, cara. Essa é a realidade, tá? Eles têm grana, eles estão construindo o mundo que eles querem. Qual que é o mundo que eles querem? É um mundo com os valores que eles prezam. Quais são os valores que eles prezam? Esses valores que eles prezam são os seus valores? Entendeu? Análise materialista, tá ligado? Essa é a análise que o Marx fez lá, né? É basicamente assim, olha, pessoal, a classe dominante é dominante porque tem a grana, porque tem os meios de produção, porque tem os meios de comunicação, e toda vez que a gente tá inserido nisso, na realidade, tudo que a gente faz, todos os discursos que estão na boca das pessoas, eles meio que levam o valor da burguesia, eles levam a ideia hegemônica da sociedade, a ideia que domina a sociedade como padrão. É isso aí que a gente fala, né? É isso aí que, por exemplo, o Ian falou recentemente lá, quando ele tava falando com o João Gordo, que é essa coisa assim. Mas por que você acha que a informação socialista não chega na periferia pro pessoal, assim, cara, hoje em dia, cara? Uma coisa que o Marx ensina pra gente é as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Isso é uma coisa que ele escreve lá em 1848, que é a classe dominante, ela não domina só a forma de produzir a vida, ela domina também a forma de entender o mundo. Então a gente pensa, Gordo, existe jornal de esquerda? Grande. Não. TV? Não. Emissora? Rádio? Não. Que é mais fácil até de fazer. Aí, porra, e aí? Como que a gente fica chocado de que na periferia só chega ideia de direita? Ou pior, que chega uma ideia de senso comum, porque as pessoas nem se identificam como direita. O senso comum, nós que somos mais atentos a onde as coisas se posicionam no espectro político, que definimos como direita. Mas na verdade, para aquelas pessoas é senso comum. Como é que o povo não vai ter o discurso da burguesia na ponta da língua se todos os jornais tem esse discurso padrão, tá ligado? Não tem um jornal, não tem um de grande circulação, né? Não tem um canal de TV, não tem um canal gigante no YouTube que tem a perspectiva da classe trabalhadora. Então é isso que ele tá descrevendo aqui, tá? Vamos continuar. Se o seu valor é liberdade XYZ, é compatível com o valor dos caras, porque os caras estão criando o mundo. Nesse exato momento eles estão moldando nossa próxima Constituição. O Lula é de esquerda, ele tá lá, ele é presidente. Grande bosta. É só ver o que o PT anda votando ultimamente. O PT não é um partido de confronto. O PT é um partido de conciliação. E ele está conciliando com nazistas, basicamente. Ele está conciliando com fascistas, basicamente.
entendeu? Vou ter que concordar com o camarada Distro Hopper aqui de novo, que é assim, concilia, faz uma frente tão ampla que daqui a pouco tá o Bolsonaro do lado do Lula e o Lula, pô, que bom, agora o Bolsonaro está na nossa frente ampla, tá ligado? Ele mais centenas de bolsonaristas. Uma coisa que eu queria falar é que essa coisa assim, ó, ele tá dizendo a direita, os ativistas de direita constroem, né, o nosso mundo. Meio que assim, quem constrói o mundo é quem trabalha, ok? Só que, sim, a gente constrói um mundo baseado na maneira como o capitalismo precisa se perpetuar. Porque tudo que existe no capitalismo existe para gerar mais capital, né? Eu sempre falo para vocês, eu gosto desse exemplo que a professora Marina Gouveia, eu acho que ela fala nas aulas dela sobre o capital. Inclusive, é muito bom vocês procurem o capital na pandemia. Ela fala assim, qual é o sentido de existir um copo, ou eu não tenho uma garrafa aqui, ela usa uma garrafa plástica, de existir uma garrafa plástica dessa maneira, se não para que a gente venda água, tá ligado? A garrafa plástica, que é fácil de transportar, que é fácil de produzir, que é compacta, que tem exatamente o peso necessário para que tu cobre tal valor, ela só foi produzida desse jeito porque a sociedade precisa que a água seja uma mercadoria. Se a nossa sociedade fosse estruturada de uma maneira diferente, meio que a sociedade ia ser diferente de várias maneiras sutis e até de maneiras bem mais complicadas, sabe? Então o que ele tá descobrindo aí, ou explicando aí, na realidade é o que os comunistas sempre falam. A realidade é do jeito que ela é por causa da maneira como a gente constrói ela e como a gente constrói ela dentro do capitalismo. Não tem contraponto mais. Não existe contraponto. Você tem a meia dúzia de maluco falando aqui e ali, mas que não adianta nada. O que adianta, meu filho? Adianta você de esquerda ter mais dinheiro do que o doidinho do seu vizinho que tem uma arma. Porque ele vai te matar. Tá ligado? Eu tô falando. Essa galera aprovou o esquema para liberar arma para todo mundo. Agora a gente tem um monte de gente aleatória atirando uma na outra. E o cara de esquerda, que é um pacifista, tá desarmado. Essa arma que o cara de direita comprou é pra quem? Você tá entendendo onde eu quero chegar? E eu só ia dizer uma coisa, é que assim, a fé de que o dinheiro vai ser essa coisa que vai fazer a diferença, eles sempre vão ter mais dinheiro que a gente, tá? Só que a gente tem mais pessoas do nosso lado. É basicamente isso, e todas as revoluções que aconteceram no mundo é porque a gente tem mais pessoas do nosso lado, tá? A gente precisa organizar essas pessoas e vai ser brabo, tá ligado? Vai ser difícil. Vai ser foda, mas é que quando chegar o momento e daí o vizinho que tem a arma e tal, tu vai ter que ter mais 10 vizinhos que estão do teu lado. Vai ser isso, tá ligado? Não precisa nem ter tanta gente, mas enfim, é difícil, não tem segredo. Mas tu nunca vai ter mais dinheiro do que os capitalistas, tu nunca vai ganhar mais dinheiro que os capitalistas. O pessoal tá liberalizando tudo, só que a gente e as pessoas de esquerda, as pessoas negras, não estão usando isso por questões morais, por questões de valores. Então, quer dizer então que eu posso fazer isso, aquilo, mas não vou fazer isso, porque isso aqui é moralmente reprovável. Inclusive isso tá errado, tá? A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente precisar, tá? E inclusive isso é uma coisa que a gente defende, que a gente tem que entender melhor do capitalismo, entender melhor do que todos os capitalistas, sabe? Saber estudar tudo, saber todas as ferramentas, saber todas as estratégias. A gente tem que ser muito mais inteligente, 10 vezes mais inteligente e ter as pessoas do nosso lado. Não, se você acha que é essa pessoa de tipo, não faça live no YouTube, pois o YouTube é uma ferramenta não sei o que, não faça tal coisa, pois isso é uma coisa... Esse papo geralmente é um papo errado, tá ligado? Geralmente, mas enfim. Tá bom, então fica aí. Não vou investir em cripto porque cripto é pirâmide. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então fica aí. Tá? A principal ideia do Crypto Hoppers é porque... É que eu só queria dizer uma coisa, tá? Se você ganhar muita grana com cripto, dê uma graninha pros comunistas continuarem fazendo agitação e propaganda, pode ser? aí vai ser legal. Eu não sei se tu tá aqui advogando por uma salvação individual tua ou da pessoa que vai ganhar muita grana com cripto, tá? Mas então, enfim, dá uma graninha pra nós aí que eu vou achar massa. Assim, pra poder operar cripto, eu tive que me educar. E 99% do pessoal que tá exposto na internet, os influencers de cripto, eles são um lixo. Eu não sei se é o personagem, mas assim, são ambientes tóxicos. Tá? Eu não consigo passar um vídeo deles na televisão. Da maior parte deles, eu não consigo passar. Porque do nada, a movimentação de uma cripto vira um ataque racista e um ataque homofóbico. Do nada, assim, do nada. Por quê? Porque são os valores dessa galera. O valor do cara é ser racista. Não teve um outro desses doidos de cripto aí que falou que o fim da escravidão foi uma coisa ruim? Esse cara me fez criar o Crypto Hoppers. Esse cara me fez conceber essa ideia. Eu falei, cara, não é possível que não exista conteúdo de cripto, conteúdo de economia, que não seja completamente retardado. Não é possível. Deve. Tá, assim, ó.
passar um pano pra palavra politicamente incorreta que ele usou ali, mas isso aqui foi o cerne do vídeo que eu achei mais importante. Eu concordo com o que ele disse, que conteúdo de cripto é totalmente tóxico. Se tu consumir e gostar de estar consumindo conteúdo de influenciadores de cripto, provavelmente tu tá olhando pro abismo muito forte e o abismo tá olhando de volta pra ti. É muito, muito, muito ruim os influenciadores de cripto. E daí o que ele tá propondo, na realidade eu acho que eu apoio isso. Que ele tente fazer um canal de criptomoedas pra pessoas normais que não são os racistas desgraçados, tá ligado? Poderem achar esse tipo de conteúdo. Eu tô começando a achar que talvez isso seja uma coisa válida, entendeu? Canal de esportes, canal de fisiculturista, canal de cripto, coisas que estão geralmente associadas com umas culturas mais tóxicas, que tenham conteúdo com consciência de classe disso. Enfim, no final de contas foi isso que eu fiz aqui com o canal Teclas, tá ligado? Que eu tentei fazer. Então isso aqui é o que eu achei, eu tava assistindo esse vídeo aqui e nessa parte eu eu acho que ele me convenceu de uma coisa, talvez valha a pena ocupar também esse espaço de criptomoeda, nem que seja para fazer a crítica de dentro da comunidade das criptomoedas. E eu quero perguntar para vocês acham que faz sentido, chat? Deve ter alguém. Então se tiver, me indiquem, porque eu não achei. Todos que eu encontrei, em algum momento os caras dão uma escorregada homofóbica, eles dão uma escorregada racista, eles dão uma escorregada em todos eles, sem exceção. Incluindo os influencers negros de cripto. Tem. Mas eles são tão lixo como todo o resto. Tá? Então a minha ideia é o quê? É proporcionar entretenimento, porque isso aqui não vai ser um canal de indicação. É proporcionar entretenimento sem esse monte de lixo junto. A gente pode falar de cripto e falar de mundo melhor sem tirar sarro do cara porque o cara é trans, ou sem chamar o negro de inferior, ou com um monte de preconceito, um monte de baboseiro. Dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. E de repente, fazendo isso, pessoas ligadas à esquerda, pessoas, né, se sintam mais à vontade para poder desenvolver o seu lado financeiro sem se entupir de lixo red pill. É possível. Eu acredito que seria possível. Então é mais ou menos aí que eu quero entrar. Assim como muita gente falou, cara, para mim é um alívio o seu canal falando de Linux sem aquele monte de baboseira de extrema direita, talvez eu possa fazer isso com cripto, porque no mercado cripto é bem pior. E é engraçado que ele fale isso porque eu tenho essa perspectiva de dentro do canal de tecnologia e eu tenho um vídeo famoso aqui no canal falando que a comunidade de software livre está crivada de fascistas, tá? E o fato dele dizer que o canal dele recebeu esse feedback também, que tipo, tu só fala de Linux e não fala essas coisas de política de um viés da extrema-direita, é uma coisa que meio que comprova o que eu tô dizendo. Se você é da comunidade de software livre e você não vê isso, talvez seja porque você teve sorte ou porque você tá em negação. O mercado cripto é bem pior. No mercado cripto e no mercado financeiro em geral é bem pior. Por quê? Porque quando a pessoa... Aí eu vou já entrando finalmente para finalizar o vídeo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que aquele cara que lá em 2012 recebeu uma indenização, sei lá, o FGTS, ficou desempregado, ganhou uma grana. Ele viu o Bitcoin, comprou Bitcoin, comprou 10 mil reais de Bitcoin em 2012, hoje ele é multimilionário. Toda pessoa... Não porque ele perdeu a chave da carteira. O Chico Moedas é o único, né, e que fez isso. Foi um dos caras que fez isso. Quando ela chega no ponto de ficar multimilionária, tudo pra ela faz sentido. Tudo que ela fala, tudo que ela pensa faz sentido. Por quê? Porque ela chegou lá. E pior, se ela é religiosa, alguma coisa assim, foi Deus que colocou ela lá. Então aquele pensamento tosco que ela tem, se fosse alguma coisa ruim, Deus não teria colocado ela lá, né? Tem um outro ponto, por exemplo, que me deixou bastante incomodado, foi de um cara, ele dando a entender que você segurar cripto e só vender ela no momento certo é uma disciplina que é proporcionada pelos valores cristãos. E uma pessoa que não segue os valores cristãos, ela não tem essa disciplina. Então ela não consegue prosperar, porque ela não tem essa disciplina. E aí, em algum momento, o cara deu uma indicativa, tipo, pessoas, né, de certas etnias, né, essa galera meio miscigenada, também não tem essa disciplina. Entende? Então, o que a gente está desenhando aqui é basicamente o seguinte, cara, você só é rico se você for cristão e branco. Você tem as características para ser próspero. E é o que eu falo para vocês, isso é o que eu falo no vídeo da extrema-direita na TI, né, no software livre.
eles têm que construir essa narrativa eventualmente. Se eles não olharem para os aspectos que geram as diferenças sociais entre as pessoas, se não olharem para o histórico de racismo, para o histórico de colonialismo, de por que alguns países estão na posição que eles estão, de por que, né, algumas minorias no país elas estão na posição socioeconômica que estão, se tu ignorar tudo isso, a única coisa que sobra para ti é tipo, nossa, só pessoas brancas têm muita grana investida em criptomoeda. Deve ter algum tipo de correlação entre essas coisas. Óbvio que não existe nenhum tipo de correlação. Mas se tu é um coach católico red pill de criptomoeda, meio que tu só tem essas conclusões para apresentar para as pessoas, porque tu não pode fazer uma crítica social mais ampla dos problemas sociais, tá? Então, assim, eu vou parar por aqui. O que eu queria debater aqui, perguntar para vocês, é tipo isso, assim, vale a pena tentar ocupar esses nichos com o objetivo de trazer consciência de classe? Porque eu falo para vocês, as criptomoedas, no geral, podem ser uma tecnologia útil, porém hoje a comunidade de criptomoeda é um lixo tóxico, é exatamente o que ele falou. Não se salva nenhuma pessoa dali. E alimentar esse hype, né, pode ser uma maneira de contribuir para essa comunidade que é um lixo tóxico e não melhorar essa comunidade, tá? Não contribuir para nossa comunidade que está tentando fazer alguma coisa e só ajudar a comunidade deles. Então fica essa pergunta. E até teve uma outra pessoa, eu vou voltar aqui para o nosso roteirinho, peraí. Teve uma outra pessoa que entrou em contato comigo falando, é um outro youtuber, eu não vou dizer quem é, mas que ele tem um canal que faz uma coisa assim, que ele ocupa um nicho que geralmente é visto como um nicho de direita, um nicho problemático e tal, e ele faz vídeos com consciência de classe. Não sei se vocês conhecem, tentem dizer se vocês conhecem, é um cara que faz review de alguns tipos de produto com consciência de classe, tá? Ele entrou em contato comigo, falou que segue o canal, e ele disse assim, tem um nicho que é muito reacionário, muito bizarro, que é o nicho de review de hardware. Vocês estão ligados isso? Review de placa de vídeo, review de computador. É só um pessoal que fica comprando o lançamento de tudo e fica dizendo, é o taxade, é a taxa do amor, é não sei o que, é lá o imposto, não sei o que. E é tudo o pessoal bolsonarista, tudo o pessoal biruleibe das ideias. E eu fiquei pensando, estava conversando com ele, será que não faz sentido tentar ter um canal camarada, por exemplo, de review de equipamento? Porque se vocês me perguntarem assim, qual computador, né, você recomendaria comprar? Eu vou dizer, olha, eu não gosto de comprar os últimos lançamentos, eu olharia tal e tal coisa, eu faria desse jeito. E talvez valha a pena fazer um canal nesse estilo, tá ligado? Então, o que eu queria trazer esse vídeo pra gente, o pessoal, o pessoal metaforou, tá? O pessoal metaforou, eu explanei nossas DMs, carro de review, foi o camarada carro. Será que valeria a pena a gente tentar achar mais nichos onde a gente tem que explorar? Porque talvez, por exemplo, no nicho do hardware eu tenho mais fé que daria para fazer uma coisa com consciência de classe ali, que conversa com o pessoal que não tem muita grana, conversa com o pessoal que é classe trabalhadora e precisa montar seu computadorzinho, por exemplo. No campo das criptomoedas, eu não tô convencido, tá? Eu não tô convencido ainda. Eu gostei do argumento dele, mas eu sempre fico pensando, será que a gente quer mesmo convencer a pessoa a instalar um aplicativo de criptomoeda para ele começar a ganhar dinheiro na cassinagem premium lá? Me parece quase fazer conteúdo de tigrinho com consciência de classe. Então eu agradeço ao menino de Strawhopper pelo vídeo ali, que eu queria trazer algumas reflexões e tal. Não necessariamente eu concordo com o que ele falou ali, mas ele me fez pensar muito e eu queria trazer para vocês, tá? Recomendação de canal de tecnologia que seja de esquerda. Tem esse aqui e tem um ou outro. Eu acho que o canal Linux Tips lá, eles não falam muito sobre política, mas eles são meio ativos politicamente, assim. E tô tentando pensar. Nicho da speedrun, pode ser. Então é isso, pessoal. Fica aí a reflexão pra vocês. Então eu vou agradecer por vocês estarem aqui. Agradecer ao camarada ventilador que me acompanhou aqui. Gostei, o tigrinho com consciência de classe é o tigre de papel. Na realidade, os imperialistas são tigres de papel, tá? Então não funcionou, mas quase. Fica aí, coloquem nos comentários as dicas de canais que tentam apresentar o seu nicho com consciência de classe. Se vocês seguem o pessoal da Soberana, vocês sabem que tem pessoal da música, né? O canal dele tá parado, mas o Gui tem muitos vídeos falando sobre consciência de classe na área da música. A Bebel fala sobre a área da ecologia.
A Duda é Relações Internacionais, né? Então o conteúdo dela acaba sendo bastante coisas de notícias, comentário político, né? Mas enfim, tem isso. Vai ter jogo no comunismo. Beleza, pessoal? Vamos abrir uma petição pro Joe Linux virar comunista, beleza? Olha só. Valeu pelas 5 assinaturas, Melo. Ou seja, vocês já agradeceram o herdeiro hoje? Mas é isso aí, tá? Muito obrigado, pessoal. Hoje estava meio quente, eu fiquei meio prejudicado. Mas é isso. Um beijo. Nós nos vemos por aí semana que vem. Tem mais vídeo no canal, tem outras surpresas. Tem o nosso Apoia-se se vocês quiserem ajudar o trabalho aqui, tentar fazer uns cortes de mais qualidade, tentar fazer umas edições melhores, é o que nós estamos tentando, beleza? Arigatô. Muito obrigado.